Então vamos lá, gente. Você veio na aula passada? Como a gente entendi. Qual que é? Isso. Eu sei que a gente não finalizou a aula. Parou aqui? Então tá. Então vamos começar, gente. Bom dia, primeiramente. Tá parecendo Android, não tá? Tá bom o áudio? Tá? Na aula passada, nós chegamos a comentar sobre os princípios da segurança da informação, que é a CIDA, né? Você se lembra o que é a CIDA? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, tá bom? Lembrando que o princípio da segurança da informação ele pode cobrar sobre os princípios e pode falar sobre tecnologias que sustentam o princípio. Por exemplo, a criptografia, ela garante tanto o princípio da confidencialidade quanto da integridade. Porque a criptografia você tem que embaralhar as informações e colocar uma senha. Então eu consigo atender esses dois recursos. Também pode colocar a questão de biometria. A biometria é um recurso, né, que garante o princípio da confidencialidade. A autenticidade, podemos ter a parte do protocolo HTTPS, a fonte, certificado digital, assinatura digital. Na aula de hoje, né, na verdade a continuação da aula, nós iremos abordar os mecanismos que vêm a quebrar os princípios da segurança da informação. E aí nós podemos elencar duas coisas: os ataques e os códigos, que são os malware. Tá? O malware nada mais é que todas as pragas digitais, e os ataques são a ação. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber, pelo amor de Deus, tá? Ah, meu celular parou de funcionar, meu computador parou de funcionar, é vírus. O concurso público, ele sabe o que é vírus, mas ele vai te perguntar que vírus é. Então, é que nem um vírus biológico. Por exemplo, se eu vou ter gripe, eu vou ter um tipo de sintoma. Se eu estou com malária, eu tenho outro tipo de sintoma. Se eu estou com chikungunya, zika, sei lá, eu estou com outro tipo de sintoma. Então, percebam, não é porque é vírus que todos vão ter o mesmo comportamento. Outra coisa importante, tem pessoas que têm dificuldade de associar a ideia do smartphone, utilizar o internet bank, acessar informações confidenciais de banco pelo aplicativo, porque ele parte do princípio que ele pode pegar um vírus, vai entrar no seu computador, tipo num piscar de olhos, e vai roubar todos os seus dados. Não, gente. Por quê? Essas três características podem cobrar no seu concurso público. Todo vírus ele é autoexecutável. O que significa isso? É você, ser humano, que passa o sim para o vírus. Como que isso acontece na prática? Por exemplo, vamos pegar um tipo de falcatrua. Você recebeu um e-mail de uma TV de 55 polegadas que custa R$ 3.000. E aí ela está lá sendo ofertada no e-mail tal por R$ 999. O que você vai fazer? Aí tá barato. Tuf. Clica, vai lá, coloca seu cartão de crédito, ou você pode simplesmente executar um aplicativo e baixar esse malware para dentro do seu computador. E aí a partir disso o que? Você vai estar sendo controlado. Mas percebam, se você não tivesse clicado, você teria, digamos assim, atribuído ou pegado esse tipo de vírus? Não. Um vírus clássico que a gente pode colocar aqui é o I Love You, tá? O vírus I Love You em 1997. E aí minha mãe sempre fala uma coisa: quando a esmola é demais, o santo desconfia, tá? A pessoa não tinha crush, não tinha paquera, não tinha namorado, não tinha esposo. Veja as fotos do nosso primeiro encontro. Põe uma mulher linda lá. Ou põe um cara malhado, bonitão lá. Apesar de ter vice-versa agora também, né? O que acontece? Vai lá e clica. E ainda dá até zoom, né? Quando dá o zoom, o que acontece? Nós temos o hospedeiro. O que é o hospedeiro?
a foto, a propaganda, a televisão. E a partir do momento que você pega essa praga digital, ela vai se o quê? Propagar infectando. É a mesma coisa, se eu estou gripado, a tendência é que todos vocês fiquem gripados. Desde que seu antivírus, né, desde que seu sistema esteja atualizado, ou desde que você esteja, digamos assim, bem... Como é que chama a palavra? Não é imune. A sua imunidade esteja alta. Tudo bem? Então, o malware, ele é um vírus. Mas o vírus ele tem características, ele precisa ser auto-executável, então ele não entra no seu computador a hora que ele quer, é você que dá o sim para ele. Para ele entrar no seu computador, ele tem que te enganar, então ele precisa do hospedeiro. Tá? E uma vez que ele entra, ele vai se propagar infectando. Tudo bem? Bom, agora a gente vai compreender os tipos de vírus. E palavras-chave vai facilitar isso na hora da prova. Por exemplo, se na questão do teu concurso público falar, estou com dificuldade em abrir Word, Excel, PowerPoint, ou documento de texto, documento de planilha, ou apresentação, ou simplesmente ocultou, sumiu do nada, é porque você está com vírus de macro. Então a palavra-chave para esse vírus aqui é o pacote Office. Tá? Então toda vez que você tiver dificuldade com esses tipos de arquivos, você pegou um vírus de macro. Tudo bem? Cavalo de Troia é o mais antigo. Tá? Se você pegar a mitologia grega, você vai tirar 10 na hora do concurso. Na questão do concurso, ele vai falar o seguinte: um técnico da prefeitura baixou um programa que julgava ser lícito. A partir do momento que ele baixou esse joguinho, seu computador começou a travar, começou a perder dados. Podemos inferir que ele esteja com cavalo de Troia? Sim. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, para você entender sobre cavalo de Troia, tem que contar essa história. Tá bom? Worm. Esse material tá no portal, tá, gente? Vamos lá. Worm não é vírus. É um verme. Qual a diferença entre o worm e o vírus? Todo mundo já ouviu falar de abelha rainha? Colmeia? Por exemplo, quando você mata a abelha rainha, o que acontece com as outras abelhas que estão dentro da colmeia? Morrem ou vão embora, né? O que acontece? Quando você tem um vírus, o vírus ele vai se propagando na rede. Então imagine que o meu computador aqui seja um vírus de computador. E cada um de vocês seja um computador. Então, eu entrei nessa rede de computadores e vou espalhar para todos vocês. Se passar um antivírus e detectar que eu sou o vírus hospedeiro, eu sou excluído e automaticamente todos vocês morrem. Se eu tenho um worm, eu vou fazer o mesmo exemplo. Eu entro na máquina de vocês e vou compartilhando. O worm ele tem vida própria. O que é vida própria? Ele não precisa do hospedeiro para se manter vivo. Então essa que é a diferença. Tá? Então o worm ele não precisa do hospedeiro. E aí outra coisa que ele é interessante salientar é que ele explora a vulnerabilidade. Então você vai colocar na sua prova que o worm, além de ser uma praga digital, ele é um X9. O que é um X9, gente? Dedo duro. Então, o que o worm ele faz? Ele entra na sua máquina, ele explora todas as vulnerabilidades, que são fraquezas, e ele vai informar para o atacante. Então, é como se fosse o seguinte: instalei um worm nesse laboratório, que seria a sala. Ele vai investigar todas as janelas e todas as portas possíveis abertas para ele poder invadir. Tudo bem? Então, sempre quando falar que ele é autossuficiente, que ele tem vida própria e que ele explora vulnerabilidades, ele está falando da praga digital worm. Tá? Spyware. Nota a palavra-chave. Programa espião. Eu até esqueci de citar anteriormente, mas todas as pragas digitais foram feitas para o bem, tá? O ser desumano utiliza para o mal. Um exemplo clássico é o spyware. O spyware foi inventado na década de 90 para os pais investigar os filhos. Ver o que eles estavam fazendo na rede. Aí os pais começaram a investigar as mulheres começaram a investigar os maridos e os TIs começaram a chantagear os dois. Tá? E aí virou o spyware. Beleza? E aí para que serve ele? Ele monitora tudo. Pega em palavras-chave. O keylogger, vou colocar aqui do lado, senão nosso amigo ele vai dar... Cadê o risco dele? Tá aqui. Keylogger. Palavra-chave. Tecla. Mais registro. O
Key tecla, log registro. O screen logger. Tela, mais registro. Então, se você adquiriu sem querer um keylogger, você vai ser monitorado tudo que você digita no computador. Senha, cartão de crédito, e-mail, se abrir o WhatsApp web, se abrir o Facebook, tudo que você digitar vai ser monitorado. Aí, Deus foi e inventou algo chamado de teclado virtual, que inibe essa praga digital. A coisa ruim, com inveja, inventou um screen logger. Lascou, porque o screen logger vai tirando print screen. Tá? Então, o print screen, o que ele vai fazer? Ele captura tudo. Então, na prova, você precisa saber o seguinte, que o keylogger armazena tecla e o screen logger, tela. Aqui tira print screen, aqui tudo que você digita no teclado, beleza? Aí, como que eu faço para não pegar isso? Simples. Não clique em qualquer link. Quando é esmola demais, o santo desconfia. E aí tem uma coisa, tá, gente? As pragas digitais, elas são disseminadas em dois aspectos. Primeiro, sites de adulto, sites de criança. Todo mundo sabe o que é site de adulto? Pornô, tá? Pornô. Então, o que acontece? Sites adultos, sites de criança, porque o cara que tem a mentalidade, vamos supor, ele tá com uma tara sexual, se aparecer uma mulher pelada ou um homem pelado, ele vai dar um zoom. Né? Ele vai clicar lá para ver a foto. Uma criança colocar assim, jogue aqui. É igual aquela família feliz. Clique aqui. Qualquer coisa que tiver de brinquedo, se colocar aquele doido, aquele Felipe Neto, se colocar lá a Peppa, qualquer coisa, ela vai clicar. Polly, então ele vai clicar. E a partir disso ele vai estar atribuindo. Então por isso é recomendado que uma criança, se você tem filho, irmão, parente pequeno que utiliza seu celular, desde que você não acesse a internet bem, que não pode compartilhar o mesmo celular. Porque ele inocentemente pode instalar um aplicativo, sem querer, tá bom? Outra coisa, o WhatsApp também pega vírus, tá? O seu computador é um celular. Então, se você clica no link, por exemplo, pode pegar. Ah, você ganhou R$ 100. Eu já ganhei uns 300 carros do Faustão já. SMS também com link, pega vírus. Tá? Órgãos públicos não manda atualização por e-mail, atualização por SMS. Outra coisa que também está caindo no golpe agora é receber boleto, para você clicar para abrir o boleto. Isso aí não é. A não ser que você cadastrou no site da empresa, mas está chegando boleto que você nem pediu para chegar, ele está chegando. Aí você vai, faz o pagamento e não é conta nenhuma do banco, tá bom? Backdoor. Anotem a palavra-chave. Porta dos fundos, tá? O backdoor, gente, ele é como se fosse uma cópia da chave. Como é que funciona isso na prática? Porta dos fundos, palavra-chave. Para não ficar muito técnico, imagine o seguinte: é como se o cara tivesse uma cópia da chave da sua casa. Você saiu, ele entra e faz o que bem entender. Já viram falar de TeamViewer? TeamViewer é um aplicativo que faz acesso remoto, tá? E aí acontece, eles utilizaram para fazer manutenção, para suporte, né? E o ser desumano utiliza para roubar os dados. Então, o backdoor, ele é como se fosse uma ferramenta de TeamViewer, só que utilizado para o lado negativo da coisa. Então, a pessoa tem acesso ao seu sistema, acesso ao seu computador, sem que você note. E ele pode entrar a hora que ele quiser. Tudo bem? Bootnet é a evolução do TeamViewer. Além de ele acessar a sua máquina, ele consegue fazer um ataque utilizando sua máquina sem que você tenha noção. Por exemplo, você já recebeu e-mail de uma pessoa e você falou assim: por que você mandou esse e-mail? Aí ele falou assim: eu não mandei e-mail nenhum. Aí você falou assim: não, tá aqui teu e-mail. Ué, eu não mandei esse e-mail. Essa pessoa pode estar com uma praga chamada de bootnet. O bootnet, se você pegar aqui a tradução, boot significa inicialização, net vem de rede. Então ele permite transformar o seu computador em zumbi. Essa é a palavra que vai cair no seu concurso, zumbi ou marionete. E ele faz o que bem entender. Ele pode, por exemplo, fazer um ataque em larga escala, sincronizar todos os computadores que tiver com bootnet para tentar acessar um determinado site para derrubar o site.
Então isso é utilizado com o bootnet, tá? Isso. Ele transforma o seu computador na marionete. Ele faz o que ele quiser com o computador, tá? Normalmente ele é utilizado para fazer ataques de negação de serviço que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Ransomware é um dos vírus mais novos e mais perigosos. Isso, só pegar a palavra ransom. É das pragas digitais mais poderosas que nós temos hoje, tá? O ransomware, ele rouba os seus dados, só que ele criptografa, então significa que ele vai colocar uma senha e ele exige um pagamento, tá? E esse pagamento tem que ser numa moeda digital, normalmente é Bitcoin. O que significa isso? Lascou, tá? Porque o Bitcoin ele é uma moeda, ele não. Por que, por exemplo, as moedas virtuais não estão sendo utilizadas ainda? Porque é uma ferramenta fantástica. O problema é que não existe nenhum banco, não existe nenhum órgão que permite fiscalizar. Você imaginou isso cair na mão dos políticos brasileiros? Nunca mais vai preso ninguém. Por quê? Quando você faz uma transferência em Bitcoin, somente o emissor e o receptor vai ter acesso a essa moeda. É como se fosse uma conversa de WhatsApp. Somente o emissor e o receptor. Ninguém tem acesso no que está passando. Ninguém sabe a origem, de onde veio, de onde vai. Então, por isso que ainda não foi tão utilizado. E esse cidadão, esse ranço, né? Ele vai exigir o pagamento dessa forma. Para quê? Para não ser rastreado. Então, palavras-chave. Vai criptografar, exigir resgate e pagamento em moeda digital. Tá? Ele criptografa, que é embaralhar os arquivos, vai pedir uma senha, e aí ele exige resgate, pagamento. E esse pagamento é via Bitcoin, tá? Bom, por exemplo, como é uma questão nova e está caindo bastante concurso público, ele poderia perguntar o seguinte: para eu evitar esse tipo de ataque, o que eu preciso ter? Backup. Backup. Tá? Você precisa manter backup. E não é backup a cada um mês, porque as informações são rápidas. Tem que ser backup diário no mínimo. O que acontece? O backup ele não recupera todos os dados. Ele evita perder a maior parte possível. Tá? Ou você ter a menor proporção de prejuízo possível. Tudo bem? Então, para esse caso aqui, não adianta você pagar o cara. Você não sabe quem que é o cara. Como é que você vai pagar? Não consegue rastrear ele. Nem adianta chamar a polícia, porque não adianta nada. Porque é Bitcoin, nem adianta. Até porque se for polícia brasileira, aí não tem nem tecnologia para rastrear. Vai demorar 5 anos o processo. Beleza? Oi. Tem. Sobre o pacote Office. Hoje a gente começa no Word, se não me engano. O Excel eu deixei para a última aula. É porque... Nos 3. Vamos lá, verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Oi? E é verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem. Quem deu aula de raciocínio lógico? Não, mas aqui não é hospedeiro, não. Se propagar, ter vida própria. Não pode errar, hein? Eu poderia fazer uma sacanagem. Se eu tiro o E e coloco o OU, era verdadeiro ou falso agora? Agora é verdadeiro. Por quê? O vírus não tem vida própria, mas o worm sim. Um E pode tirar sua aprovação. Tem que ficar atento, tá? Então, somente o worm tem vida própria, tá? Essa aqui é para você não zerar de informática. Se você errar, você fala que não foi meu aluno. Eu nem acredito que a CESP cobrou uma pergunta dessa. Verdadeiro ou falso? Gente, que desânimo. Verdadeiro ou falso, fundão aí? Muito bem. Que nem cabo da sua fala glória a Deus, né?
Falso, por quê? É a rede de computadores que ele é mais transmitido. Não só na rede de computadores, mas também pendrive. Tá? Outra coisa importante. O pendrive, se você tem documentos pessoais, não é recomendado você ficar colocando em escolas, locais públicos. Deixa na nuvem, gente. Por padrão, sabe o que eu faço? Quando eu estou com um arquivo muito importante, eu envio no e-mail. Por quê? Se o pendrive queimar, tá lá no e-mail. Tá? Tem que ficar atento sobre isso também. Há 10 minutos atrás. Se tivesse cavalo de Troia... Ah, não, tem ali, ó. Cavalo de Troia chama Trojan. Trojan Horse. Bom, deixa eu só passar uma coisa importante aqui. Teve um aluno no concurso, acho que foi da Polícia Civil, se não me engano. Foi desse cargo aqui. Ele entrou com recurso. E aí eu vou te perguntar, ele vai ganhar esse recurso? Sim ou não? Ele marcou vírus. Não, isso que eu estou perguntando. Ele vai ganhar o recurso? O que você acha? Pensando direito. Não. Por quê? Porque um vírus é um conjunto. É como se fosse uma lei. E aqui ele especifica. Só tem uma praga digital que faz criptografia e exige resgate. Quem é a praga que faz isso? Ransomware. Por isso que é interessante ter palavra-chave. Por exemplo, eu concordo, eu falei com ele, só que ele é teimoso. Ele ficou por uma para passar. Então o que acontece? Ele está procurando qualquer uma que encaixa. Aqui está 50% correta. Essa aqui está 100% correta. Tá? Porque, por exemplo, quando ele fala que é vírus, ele engloba tudo. E aqui só existe uma praga digital que faz isso. Ó. Por isso que é importante a gente saber cada palavra-chave. Porque o aluno que não estudou, ele vai marcar vírus, certeza. Ele não quer nem saber, é vírus, é vírus. Ah, peguei vírus, peguei vírus. Então, cada comportamento é uma praga digital. Tá bom? Adware. Já anotem aí, primeira coisa, não é vírus, tá? É uma praga, mas não é vírus. Isso. Você chama isso de pop-ups. O que é adware? Você abre o navegador, começa a pular propagandas. Não é isso? Essas propagandas é chamado de adware. Tá bom? Exato. Ele não tem fins ilícitos, mas os sites pode colocar dentro das propagandas um hospedeiro com vírus, tá? E aí, já que você tocou nesse assunto, eu vou defender os meninos agora, tá? As meninas falam que a gente sempre olha para a bunda da mulher. Primeira coisa, não é verdade? Sim ou não? Isso é falso. Isso é falso. Não é falso. O nosso cérebro, tá? Isso é psicológico, tá? O nosso cérebro, ele olha do alto para baixo. Então, é verdade. Estou falando verdade. Isso aí até mulher olha. Então, a gente olha da cabeça para baixo, da esquerda para a direita, tá? Agora eu quero que vocês... Não, eu sei que vocês estão rindo de mim. Eu estou defendendo os meninos, mas vocês vão ficar assim... Ai, pior que ele tem verdade. Preste atenção. Eu quero que você pegue todo e qualquer sistema que você conheça. Fala para mim se o menu não está da esquerda para a direita, do alto para cima. Do alto para baixo. Menu. As opções de sistemas. Do alto para baixo, da esquerda para a direita. O menu. O menu são as opções que utilizam no sistema. Por exemplo, a página do Google. Facebook. Facebook. Do alto para baixo, da esquerda para a direita. Beleza? As configurações do celular. Do alto para baixo, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Entendeu? Então o homem é a mesma coisa, a mulher também é a mesma coisa. E aí eu vou defender o homem mais uma vez ainda, tá? O que acontece? Quando você pega um pop-up desse, antigamente ele botava um botão vermelho e um X grande. Então você sabia que era para fechar, logicamente. Hoje eles estão maliciosos. Então o que acontece? Eu não sou bom de desenho, não é para rir não, tá? Deixa eu passar a nossa amiga cria ali. Quando você passa o mouse e tem uma seta, não é para clicar, preste atenção, tá? Quando você passa o mouse nessas propagandas aqui
e aparece uma seta, pode ficar tranquilo que pode clicar que ele vai fechar. Agora, você passou o mouse no X e não apareceu essa seta, apareceu uma mãozinha. Não é que ferrou. Se clicar, ferrou, né? É assim, ó. Se aparecer uma mãozinha desse jeito, é um hiperlink. O que é um hiperlink? Ele vai te redirecionar para uma outra página, que é o caso que aconteceu com a nossa colega, ou pode baixar um vírus. Entenderam a ideia? Isso é muito utilizado, sabe aonde? Quando você entra em sites para ver filme que está no cinema. Eu sei, eu já fiz isso já. Tá bom? Mega Filmes. Isso. Isso aqui é chamado de adware. E aí, aí vocês vão entender por que, por exemplo, as pessoas gostam de usar vermelho. Tá? Vermelho é poder da sedução. Por exemplo, tá passando uma pessoa aqui, ela tá ridícula, mas tá vermelho, ele olha. Por exemplo, a mulher quando quer chamar a atenção do homem usa o quê? Vermelho. Aí o que acontece? Eles estão colocando o botão cinza. Cinza. Então, pode perceber, quando você vai fechar na hora do filme, você não vê um botão vermelho. Você fica procurando vermelho, e quando você vê o vermelho, você vai lá e aperta. Porque é indução, vermelho vai fechar, vermelho é sedução. Então eles colocam cor neutras. Quer ver que vocês vão rir agora? Cinza ou bege. E aí ele não fecha. Isso aí é o adware, tá bom? Então se você abrir um site e vai aparecer um monte de pop-up dessa forma, você tem que ter duas coisas. Primeiro, você tem que passar o mouse. Se aparecer a mãozinha, vai redirecionar para outro local. E outra, o botão de fechar não fica mais aqui. Ele está ficando aqui na parte de baixo. Por que está ficando na parte de baixo? Porque a gente olha da esquerda para a direita, do alto para baixo. Viu como é que eu defendi os meninos? Lembrando, palavra-chave. O adware são propagandas no navegador. Não vai confundir o adware com o spam. O spam é a mesma coisa, a mesma ideologia. Só que a diferença do spam você recebe no seu e-mail. Tá? E assim como o adware não é vírus. O adware é navegador. O spam é no e-mail, tá? Beleza? Bom, e aí a gente acaba agora um pouquinho a parte de mecanismos e vamos para a ação, que seria os ataques. O primeiro ataque que você vai entender é o DOS, que é o Denial of Service. Significa negação de serviço. Para não ficar muito técnico, eu vou tentar fazer uma situação. Todo mundo conhece Cáceres? Sim ou não? Vamos pegar Poconé, todo mundo fala de Poconé? Imagine que você vai ter que fazer uma viagem daqui em Cáceres. E aí você vai de Gol, carro Gol. Se eu colocar 5 pessoas, você vai conseguir chegar lá? Sim ou não? Se eu colocar 6, 7, 8, 100 pessoas, 1000 pessoas. O que vai acontecer quando eu colocar 1000 pessoas dentro do Gol? Primeiro que ele não vai conseguir nem ligar, certo? Ele não vai conseguir nem entrar. A ideia do ataque DOS é isso. Por exemplo, o último dia do Enem, acontece um ataque DOS involuntariamente. O que seria o ataque DOS? Você pega uma larga escala de pessoas e começam a solicitar informações ou solicitações na mesma hora. É o que acontece com a inscrição do ProUni, por exemplo, do Enem. As pessoas deixam para a última hora e aí milhões de pessoas tentam fazer a inscrição ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Aparecer uma página erro 404. A página não pode ser exibida, porque ela está sobrecarregada. Então o ataque DOS, ele utiliza uma praga digital que vocês já aprenderam, que é chamada boot, que vai gerar algo chamado de bootnet, que vai transformar vários computadores em zumbis. Então a gente fala o seguinte, ó, vamos atacar o site da LAC no sábado, dia da independência, ao meio-dia. Então o site da LAC, vamos supor que ele tem um acesso, normalmente de 20 mil pessoas, ao acesso simultâneo. E aí eu tenho 1 milhão de máquinas cadastradas. Então eu vinculo essa 1 milhão de máquinas para acessar ao mesmo tempo. O que vai acontecer? O site da LAC vai ter tanta solicitação, que vai travar. Poderia cair na prova o seguinte. Pegando o princípio da segurança da informação, o ataque DOS quebra qual princípio? Disponibilidade. Porque em momento algum eu tenho acesso à informação. Você consegue roubar os dados? Não, você está só tirando o acesso do ar. Tudo bem?
Isso é muito utilizado pelo grupo Anonymous. Não sei se você fala daqueles hackers, né? Os hackers, eles são os hackers do bem, né? Eles, quando querem chamar a atenção do governo, quando eles querem mostrar alguma causa, eles vão lá e derrubam um site. Mas eles não obtêm informações privilegiadas. Simplesmente eles pegam várias máquinas e começam a solicitar. Como se fosse um robô. Na verdade, ele é um robô, né? Fica solicitando, solicitando, até derrubar o site. Tá? Sim, ué, ele tem acesso total, ué. Se o computador é uma marionete. O que é marionete? Faz o que bem entender. Eu comando ele. Entendeu? Bom, entendemos o primeiro ataque, agora a gente vai para o próximo ataque. O phishing ou phishing scam. DOS. E o DDoS é distribuído. Palavra-chave? Sobrecarregar. O DOS é uma máquina só. Tá? O D é distribuído, então é um ataque em larga escala. Só que a ideia é a mesma. Tá? Sobrecarregar uma página, um sistema, uma rede. O que vai acontecer? Ele vai tentar dificultar o serviço, travar o serviço e até tirar o serviço do ar. Só que ele não vai ter acesso às informações do sistema. Tá bom? Por exemplo, hoje o Facebook tem 1,2 bilhões de contas de usuário. Se eu fazer um ataque de 100 mil máquinas, vai surtir efeito? Não, ele tem 1 bilhão. Agora pega 100 mil máquinas e faz ataque no site da LAC. Com certeza. Eu não sei qual é a quantidade de usuários que acessa simultâneo, mas acho que não é 1 bilhão. Com certeza não. Tá? Phishing ou phishing scam é o tipo de ataque que mais cobra no teu concurso público, tá? O phishing, mas se você pegar a palavra-chave, phishing, pescaria, a ideia, tá? O que acontece? Você vai receber um e-mail e esse e-mail vai ser idêntico. E aí, aquele ditado que eu falei para a colega, quando é esmola é demais, o santo desconfia. Então, sempre quando na questão falar o seguinte, você recebe um e-mail falando que é de um órgão público ou falando que é de uma empresa tal, que seja idêntico e solicita informações ou te redireciona para um link, você está com o phishing ou phishing scam. Mas o phishing scam é o ataque, tá bom? Tranquilo? Então, sempre quando a esmola for demais, nós estamos falando desse tipo de ataque aqui. Tudo bem? Farming. O farming, palavra-chave, página falsa. Página falsa. E, na verdade, você vai receber um e-mail. E nesse e-mail vai ter informações como se fosse da original. Vamos supor, você recebeu um e-mail igualzinho da Americanas. E aí ele vai te dar um link para você clicar e fazer a compra. Ou para fazer uma atualização de senha. De cartão de crédito, por exemplo. E aí é um phishing scam. É um ataque. Esses dias teve... Cara, muita sacanagem, né? Esses dias teve um do processo seletivo do SESC. Inclusive o SESC teve que emitir uma nota falando que era falso. Que as pessoas estavam informando CPF, RG, eles estavam pegando para fazer contas, né, falsas. É complicado, gente. Na dúvida, sabe o que eu faço? Recebi um e-mail. Porque às vezes eu sou cadastrado Americanas, então você vai receber um e-mail, né? Tenta visualizar a informação do contato. Por exemplo, sempre quando você recebe o e-mail, é mesmo. Então a informação do contato é assim, ó, publicidade@americanas.com.br. Quando o e-mail é fake, é uns e-mails completamente doido, que não tem nada a ver. Tipo assim, A123 só Americanas. Arroba Y, não sei o que lá. Então, quando você vê o contato, tá? Porque ao abrir o e-mail, você não pega o vírus, tá, gente? Você vai pegar o vírus se você clicar no anexo ou se você clicar no link. Então, passe o mouse, não precisa clicar, passe o mouse lá no contato do e-mail. Você consegue visualizar qual que é o domínio. E a partir do domínio, você já sabe, pô, João@gmail mandou isso aqui. Mas empresa não manda, como é que fala a palavra? De e-mail pessoal. É e-mail corporativo. Tudo bem? Farming, tá?
O farming, a palavra-chave é página falsa. Bom, o que seria a página falsa? Nós já aprendemos algo chamado de DNS. Você lembra o que é DNS? Sim ou não? DNS é um protocolo. O que esse protocolo faz? Converte IP para nome. Quando você digita lá www.facebook.com, o teu computador entende texto? Não, ele precisa de um tradutor. Esse tradutor se chama DNS. Na prática, como que seria? Você, usuário, solicitou acesso ao site da LAC. Ok? Então você escreveu lá na URL lacconcursos.com.br. Essa informação vai chegar no servidor. Só que antes do servidor vai ter um cara, que eu vou chamar aqui o cara do Poço Ipiranga. Tá? Aí o cara vai falar assim, onde fica o site da LAC? Poço Ipiranga. Então ele vai te mandar para a página falsa. Ele não vai te mandar para uma página verdadeira. Tá? Esse aqui é um ataque muito bem estudado. Tá? Tem que ficar muito atento. Então, você tem que olhar lá na URL. Se na URL está aparecendo americanas.com, está no site correto. Se estiver aparecendo só Americanas, já está errado. E esse foi o golpe que eles fizeram. O usuário pensava que estava no site Americanas, os caras clonaram a página inteirinha, idêntica. Só que lá na URL estava digitado só americanas.com. Tá? Então, para concurso público, tá? Qual que... É que quando você digita na URL, quando você digita lá americanas.com.br, você pode perceber que a informação fica carregando. Então ele vai lá no servidor DNS e busca a informação e traz para você. Nesse meio caminho, ele redireciona para uma página falsa. Entendeu? Aí essa página falsa traz para ti as informações de soamericanas.com, que é uma página falsa. Então isso é um tipo de ataque bem, digamos assim, planejado, tá? Bom, vamos ver como é que cai em concurso, gente. Vou tomar água aqui, senão eu não consigo ficar até... Hoje tem 3 períodos aqui ainda. E é verdadeiro ou falso? Vixe, que isso? Verdadeiro ou falso? Por quê? Muito bem. Mais uma. Vou ajudar vocês. Para eu cometer um homicídio, eu preciso de um meio, certo? Preciso de uma arma branca e uma arma de fogo. Certo? Para eu cometer o phishing, eu preciso de uma arma. O que é arma? Que seria o spam. Verdadeiro. Entendeu? Por quê? Ele não envia um e-mail só, ele envia um e-mail para 1000 pessoas. Ele não vai pegar 1000 pessoas, ele vai pegar 20, 30%. Entendeu? Verdadeiro. O phishing é um procedimento, ele obtém dados sigilosos através do e-mail. E esse phishing, essa pescaria, é utilizado através de spam, porque ele vai enviar em larga escala. Tá bom? E essa aí vai ser a questão do concurso de vocês, da Telecom. O phishing é e-mail. O farming, página falsa. E aí, gente? Ó, presta atenção. Tento se passar pela comunicação oficial. Tá fazendo pescaria, não tá? Beleza. Procura atrair a atenção do usuário. Quando é esmola demais, o santo desconfia. Informa que a não execução dos procedimentos descritos pode acarretar em sérias consequências, como inscrição, parará, periri. Então ele vai te induzir ao erro. E se recebeu por e-mail, qual que é? Phishing scam. Tá? O spoofing, sim. O spoofing é o que aconteceu com o nosso amigo Moro. O Cook nunca vi. O hoax, o Worm, na verdade, ele inventou, né? O Worm é a praga digital, tá? Na verdade, eles vão colocando um monte de sopinha de letra e aí, como o aluno ele não vai ler,
Ele vai jogar na primeira que vê. É igual isso aqui, ó. Difícil essa? Muitas pessoas iam colocar cavalo de Troia, né? Mas qual que é a palavra-chave para você acertar isso aqui? Isso. Então, quando ele retira do ar, quando ele deixa sobrecarregado, é o ataque de DDoS. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar sobre as ferramentas que permitem proteger, né? Chega de falar de coisa ruim, tá? Primeira coisa que você vai colocar na sua cabecinha, tá? Antivírus não controla acesso à internet. Tudo bem? Que todo mundo parte do princípio que o antivírus ele faz controle de acesso à internet. Não é. O antivírus ele serve para detectar, neutralizar e excluir pragas digitais. Não é só vírus. Porque o worm é vírus, gente? Sim ou não? Não, então é pragas digitais, que são conhecidos no concurso da Selecom como malware. Tá? O nome já fala, né? Bom não é, né? Malware. É um software malicioso. Tudo bem? O malware é uma praga digital. Tá? Tudo que a gente citou anteriormente é malware. Bootnet, ransomware, spyware, keylogger, screenlogger e assim por diante. Bom, o antivírus ele tem uma coisa chamada de quarentena. Você já ouviu falar, né? Quarentena é uma lixeira. Por exemplo, se o arquivo for detectado como vírus, ele vai para a lixeira. E aí imagine a quarentena como uma prisão. Como é que chama aquela prisão que a gente vai para julgar a pessoa? Preventiva. Porque o antivírus ele pode errar. Tá? Até passei aqui. O antivírus ele pode errar. Então essa quarentena é para justamente julgar ele. Se nos 40 dias ele tiver comportamentos ilícitos, aí ele é excluído. Senão ele retorna para o seu computador. Tudo bem? Bom, firewall. Anotem, esse cidadão faz o controle de internet e de qualquer serviço com acesso à internet. Se você pegar a tradução de firewall, ele é parede de fogo. Ele está entre a rede WAN, que a gente já aprendeu. O que é rede WAN? Oi? WAN. Mundo. Que vai cair no concurso com a palavra de internet. Tá? Então o firewall faz o controle de acesso à internet. Por exemplo, você não tem mais acesso ao Facebook na sua empresa. Você fica xingando o técnico da informática, né? Esse cara não faz nada. Mas é ele que faz isso? Não. Quem que faz? O firewall. É ele que bloqueia. Estou com bloqueio de envio de e-mail. É o firewall. Não estou conseguindo mais baixar arquivos da internet. É o firewall. Tudo bem? E ele faz o controle tanto de interno quanto externo, porque ele é uma parede. Tudo bem? Às vezes o usuário que acesso ao site não vai ter, e às vezes eu posso estar sendo, digamos, tentativa de invasão. Ele também pode fazer o bloqueio, porque ele controla quem pode e quem não pode. Presta atenção. Eu tenho uma rede aqui, ó. Só para você entender. Essa rede tem 3 computadores, tá? Aqui é a internet. Tudo bem? E aqui se chama firewall. O firewall ele é o intermediário entre você e a internet. Então, para você ter acesso à internet, você tem que invadir o firewall, mudar as configurações para você ter acesso. Ah, eu mudando de computador, vou ter acesso? Não, porque não é vinculado, digamos assim, ao computador em específico. É vinculado ao usuário, entendeu? Então, por exemplo, você pode perceber que em empresas corporativas, você faz login em outra máquina, continua as mesmas permissões, porque o firewall é um servidor. Tá bom? Tranquilo? Lógico que se o firewall parar de funcionar, sua vida tá linda. Você vai ter acesso total. Mas aí também você fica vulnerável. Você não. É o seu gestor. Nós respondemos. Aí. Ah, não, entendi.
Ó, o firewall do Windows. Que isso? Será que foi aqui que falou? Eu um susto agora, eu falei, será que invadiram aqui meu microfone? Presta atenção, existe um firewall do Windows. O firewall do Windows é tipo... Como que eu vou explicar para vocês entenderem? Beleza, todo mundo tem plano de saúde? Sim ou não? Quem não tem plano de saúde, levanta a mão. Você tem plano de saúde, sim. SUS, seu último suspiro. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, o firewall do Windows é o SUS. Entendeu? Ele só vai fazer o bloqueio de coisas mínimas. Por exemplo, sites com a extensão .nz, Nova Zelândia. Nova Zelândia não tem legislação cibernética. Tudo de ruim que você faz de ataques tem o IP de lá. Por quê? O IP de lá não vai ter fiscalização. É que nem como se fosse a Suíça para os políticos brasileiros, paraíso fiscal. Então, o que acontece? O firewall do Windows só faz bloqueio, coisa bem básica do básica. Para você ter segurança realmente, você tem que ter um firewall. Aí o que acontece? Os antivírus pagos hoje possuem um módulo de firewall, que aí sim ele permite controlar. Só que eu quero que vocês entendam, não é função do antivírus. Para você entender do que eu estou falando, quando inventaram a máquina de lavar roupa, era só para bater, se eu não me engano, né? Agora não sei se era bater ou deixar de molho. Não, era bater, era tanquinho, né? Era só para bater. Hoje ela bate, lava, deixa de molho e centrifuga. Tomara a Deus que seque daqui uns dias. Já está secando? Sério? Secar não, passar, desculpa. Passar. Então o que acontece? O antivírus ele é só para detectar, mas ele, se você pagar, pode ter módulos, tá? E aquele que vem do Windows é fraco do fraco do fraco. É só para você consegue controlar algumas coisas, horário, você consegue controlar, por exemplo, jogos, mas não tem tantas funcionalidades, tá? E lembrando que o Windows é pago, né? Software proprietário. Tudo bem? Acho que eu respondi, né? Respondi? Conseguiram entender a ideia? Você pode colocar em casa, vamos supor, seu filho está te dando trabalho, ou seu irmão está te dando trabalho. Você pode instalar uma aplicação de firewall para ele. E aí você vai controlar o que pode e o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o horário que ele pode fazer. Tá bom? Não é, digamos assim, específico para empresas, porque ele... Pode falar. Alguém falar? Ele é não é que ele é um bloqueio, ele faz o controle. Bloqueio é uma palavra muito forte. É porque a gente sempre pensa nos extremos. Ele faz o controle de acesso à internet. Do que? Tudo. Ele faz controle de e-mail? Sim, porque para você enviar e-mail, tem que fazer acesso à internet. Por exemplo, você tem aquele aplicativo de Internet Bank. O aplicativo ele vai fazer o controle também. Você quer fazer um download, ele vai fazer o controle também. Você quer acessar a nuvem, ele vai fazer o controle também. Então, tudo que tem serviço de acesso à internet, ele faz o controle. Tá bom? Por exemplo, eu quero bloquear acesso remoto. Não quero que ninguém acesse meu computador. No firewall você bloqueia esse tipo de serviço. Tá? E aí, o firewall ele tem dois tipos, tá? Ele tem o de hardware, que seria o equipamento físico, que vocês já aprenderam. E também tem o firewall de software. Logicamente que o de software é mais barato do que o de hardware, porque ele é específico com equipamento. Só que você também, por exemplo, se eu tenho uma empresa muito grande, né, eu posso ter os dois juntos, como se fosse uma solução híbrida. Então eu posso ter firewall tanto da parte de hardware, como firewall também tanto da parte de software. Tudo bem? Criptografia. Gente, essa pessoa que passou no concurso público, quem é essa pessoa? Muito bem. É a Ana, né? Só substituir 1 pelo A e o 7 pelo N. Só que para eu ter acesso a essa informação, eu preciso inserir algo chamado de chave. Chave. O que é uma chave? Vocês entendem com o nome informal de senha. Então, a criptografia é isso. Você utiliza um texto normal, que é a Ana, criptografa, que é embaralhar a informação, e você precisa de uma chave. Por exemplo, a chave para abrir o nome da pessoa que passou no concurso público é LAC. Então, se ninguém tiver a chave LAC, ninguém vai saber quem passou em primeiro lugar no concurso público. Então, isso é um exemplo bem básico sobre criptografia. Então, você embaralha a informação para que as pessoas não consigam compreender.
Por exemplo, no celular de vocês tem um aplicativo WhatsApp. Toda e qualquer mensagem que você envia, ela é criptografada. Nem o servidor do WhatsApp tem acesso, tá, gente? Nem ele. Então, se você cometer um crime, só vai saber o seu cúmplice, ou se você estiver num grupo, né, os cúmplices ali, e a pessoa que enviou, tá? Nem a Polícia Civil, nem o FBI, nem nada. Nem o Facebook. Ninguém. Ninguém tem acesso. Somente o emissor e o receptor. Aí, para eu rastrear você, eu tenho que ter um programa instalado dentro do seu celular. Então, você tem que, queira ou não, você tem que me dar acesso. Que programa é esse que eu tenho que ter? Eu já expliquei hoje. É o spyware, que pode ser tanto o keylogger quanto o screenlogger. Mas não tem como interceptar o WhatsApp, tá, gente? Ele é inquebrável. Não. Não. A única coisa que você tem acesso... Não, aí você foi rastreada ou monitorada, um exemplo, tá? Não existe mecanismos nenhum, tá? Porque a criptografia do WhatsApp não é a criptografia para mim, para você. É uma criptografia só. E se eu quebrar a criptografia do professor João Kleber, eu quebro a criptografia do mundo inteiro. Tanto é que, por exemplo, a Apple responde um processo lá para o FBI há muito tempo, porque eles queriam ter acesso aos celulares do iPhone. O iPhone ele tem um celular que eu acho que se você errar a senha 5 vezes, ele formata, né? É 5 vezes ou é 3 vezes? Eu não lembro. 3. Então, o que acontece? Só para você compreender. Essa criptografia ela é atrelada ao software do iPhone. Então, se eu desvendar para você como que foi feito isso, eu dou acesso a toda e qualquer pessoa do mundo. Isso. E aí, sabe o que eles fizeram para descobrir Não. Sabe o que eles fizeram para descobrir as informações do dito cujo lá, do Homem-Bomba lá? Eles clonaram 1000 iPhones. Então, eles clonaram o HD do iPhone. E aí, eles testavam uma senha, queimavam o iPhone. Testavam uma senha, queimavam o iPhone. Gastou um dinheirão, mas descobriram. Entendeu? Mas não tem como. Então, mas eles tiveram... Não, eles tiveram que fazer o clone, né? O clone do aparelho, mas não quebrou a criptografia. Tá? Então, a criptografia é algo inquebrável. Se você manda uma mensagem criptografada, ninguém vai ter acesso. A não ser que você tenha um spyware no seu computador. Beleza? Conseguiram entender a ideia? Não, celular também. Então, até hoje não falou uma fonte, né? Então, o que acontece? Eu não acredito muito porque eles não falaram a fonte. Porque, por exemplo, porque assim, o que acontece? Se fosse realmente, por que não coloca a conversa na íntegra? Porque é muito fácil eu falar assim, ó, eu sou um hacker. A fulana aqui passou em primeiro lugar no concurso público. Tem que mostrar lá, ó, cadê o edital, cadê a aprovação, cadê a prova. Porque assim, para interceptar isso, teria que ter acesso ao aparelho físico. Entendeu? Porque ele não tem acesso. Isso. Aí, no caso, ele teria que ter um spyware instalado dentro do celular do Moro. Porque não tem como quebrar a criptografia. Entendeu? Vocês conseguiram entender a ideia? Não tem como interceptar uma mensagem instantânea. Você tem que ter um software instalado dentro do aparelho. É como se você tivesse uma câmera de segurança dentro do seu celular sem você saber. Só que para você instalar, você tem que dar o sim. Entendeu? E aí, sabe o que me afronta? Se ele instalou um spyware no Sérgio Moro, por que ele não instalou nos políticos inteiros do Brasil? Aí é muito mais questão de formação de opinião. Não estou defendendo o Moro, não, tá, gente? Só que essa conversa está muito. Como é que fala a palavra? Mal contada. Porque, por exemplo, se eu interceptei e descobrir, ele tem que mostrar tudo. Não é ficar colocando, vou colocar hoje para dar mídia. Vou colocar hoje para dar mídia. Distribui tudo. Entendeu? Desculpa, não entendi. Destruir seria o que pra você? Só pra me entender. Tem que tacar fogo. Não, tem que tacar fogo. Fogo, sim. Se tacar fogo no HD, sim. Não. Tudo fica armazenado aonde? Não. No HD.
O celular pode estar quebrado totalmente, mas se o HD estiver íntegro, lascou. Aí você tem que tacar fogo. Por exemplo, o cara quando comete um crime cibernético, ele utiliza vários celulares, que a gente chama de pré-pago. Ele cometeu o crime, ele queima. Queima mesmo, sabe? Queimar fogo. Não. No, não, fica no Gmail. Porque ele é. É porque tem criptografia. A nuvem hoje ela é criptografada, né? Também. Tá? Agora quem vai ter acesso, né, é o servidor lá. Do dia que você teve acesso, o dia que você fez o login, mas não vai ter acesso à informação em si. Entendeu? Por exemplo, eu posso emitir quebra de sigilo telefônico teu. Então eu sei a hora que você conectou. Por exemplo, ele conectou ou mandou uma mensagem, sei lá. Ele fez um backup às 10 horas do dia 6 de setembro. Mas eu não sei o que você falou. Ah, o que ele conversou, o que ele mandou, entendeu? Ele só sabe a hora que logou. É a única coisa que tem acesso. Mas a informação não tem como. Tá? Não. Não, para concurso público sim, mas para a vida real não. É possível recuperar os dados. Mas isso depois eu explico, tá? Vamos lá. Criptografia. Existem duas formas de criptografia: simétrica e assimétrica. Vocês se lembram daquele esquema que eu falei para vocês dos navegadores? Como que eu sei que as configurações do navegador? Gente, nossa, isso aqui é uma porca, gente. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Por que esse aqui é o Explorer? É uma porca. E esse aqui? Ó, como é que você vai tirar 10 no concurso público comigo. Assimétrica tem quantos S's? Quantas chaves tem? Olha que legal. Simétrica tem quantos S's? Quantas chaves tem? Aprendeu. Criptografia. Só isso você precisa saber. Que legal, né? Então o que acontece? Na criptografia existem duas formas: a simétrica e a assimétrica. Agora você vai entendendo um detalhe. Simétrica, quantas chaves tem? Uma. E essa uma é chamada de privada. Eu vou explicar agora. A privada é a senha, a chave. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho uma informação sigilosa. Qual é o teu nome? É Elaine. Eu vou mandar, por exemplo, uma informação sigilosa para Elaine. Então eu mando essa mensagem criptografada. Para ela ter acesso, para ela abrir, quando ela clicar para abrir a mensagem, ela precisa de uma senha. E essa senha é a chave. Só que o que acontece? Assimétrica, eu preciso ligar para ela, ou mandar Skype para ela, ou alguma forma de comunicação. E se eu estou enviando essa informação, digamos assim, criptografada, é porque eu quero esconder, por algum motivo. Então a assimétrica ela não é tão segura porque eu preciso falar para ela. Então eu tenho que ligar: olha, Elaine, a senha é LAC. E aí ela vai digitar LAC e vai abrir o conteúdo. Então, a assimétrica é a mesma chave que criptografa e faz a descriptografia, ou decripta, que é o nome, criptografar e decriptar. Tudo bem? Então, se eu vou fazer, aqui tem a mensagem, ó. Isso aqui é legal para a gente ver, ó. Manda mensagem para a Elaine. Eu vou criptografar. Coloca a senha da LAC. E aí eu tenho que compartilhar com ela. Seja por Facebook, WhatsApp, e-mail. Eu tenho que falar qual é a chave. Aí sim ela vai ter acesso. Então, ela é uma criptografia? Sim, mas ela é tão segura? Não, porque se eu estou monitorando ele, eu vou ter acesso. Por isso inventaram a assimétrica, que é com uma chave ou duas? Duas. Então percebam, agora eu pego a chave pública da Elaine. E chave pública, tá, gente? Você tem acesso a qualquer lugar do mundo, tá? Só para você entender o conceito. Quando você tem uma criptografia assimétrica, quantas chaves eu tenho? Eu tenho uma chave pública e uma chave privada. Elas são, digamos assim, os opostos se atraem. Se eu faço uma criptografia com chave pública, quem que vai abrir? Só a chave privada da pessoa. E a chave privada da pessoa, quem tem? Somente ela. A chave pública você pode pesquisar na internet. Qual a chave pública do professor João Kleber? E aí você entra na entidade que está a minha chave lá, pega a minha chave, a minha senha e criptografa.
Quando você faz isso, vai chegar uma mensagem para mim. João, Elaine acabou de mandar uma mensagem para você. E aí, se, por exemplo, você pode até interceptar ela, mas você tem a chave do João? Não, então você não consegue ver o conteúdo. E aí, só eu, que possuo a minha chave, vou conseguir descriptografar. Tudo bem? Então, primeira coisa que você precisa saber. Simétrica, quantas chaves tem? Assimétrica, 2. Assimétrica tem que ter a chave privada. Privada somente, tá? E aí eu preciso fazer o quê para o cara ter acesso à informação? Compartilhar. Quando eu tenho assimétrica, eu tenho 2. Então eu faço a criptografia com a chave pública e para liberar o acesso somente com a chave privada. Então lembra desses conceitos. Os opostos se atraem. Então para descriptografar eu preciso ter a chave privada da pessoa. Tá bom? E aí, para a gente entender, porque é algo bem técnico, confesso, vamos responder questões, tá? Verdadeiro ou falso? Por que você falou falso? Tá dormindo, né? Hoje sextou, né? Gente, qual que é a chave aqui? Ó, chave. Qual que é a palavra-chave aqui? Simétrica tem quanta chave? Uma. Tirou 10. Viu? Macete facinho. Então não tem como. Simétrica é um S. Então é a mesma chave para decifrar e criptografar e também descriptografar. Ou decifrar e cifrar. Tá? Mais uma. E é verdadeiro ou falso, gente? Todo mundo concorda? Sim, porque se eu vou ter que compartilhar a senha, eu vou ficar vulnerável, né? Verdadeiro ou falso? Todo mundo concorda que é verdadeiro? Se você tiver dúvida nessa questão, você vai fazer a tradução literal. O que significa firewall? Parede de fogo. O que é uma parede de fogo? Ele está entre a rede WAN e a rede LAN. O que é rede WAN? Internet. E o que é rede LAN? Então ele não fica dentro da própria rede com acesso para fora da rede? Então está correto. Então na dúvida é só pegar a tradução literal de firewall, tá? Se vocês reclamaram de questões, você vai ver a próxima questão da Selecom. Um mundo desse tamanho. Quase não consegui colocar no slide. Não tem? Sério? Eu tinha falado que colocou, acho que colocou ontem. Não, mas hoje é para ser aula do Word, tá? Também. A terceira aula nossa. Word sim. E aí, qual que é o gabarito, gente? Gente, dica. Uma empresa, para ela ter a mínima possibilidade de ser segura, ou digamos assim, a mínima chance de ser invadida, tem que ter 2 softwares. O antivírus e o firewall. Porque um controla as pragas digitais e o outro controla o acesso. No mínimo. Aí depois a gente tem que ter mais ferramentas, mas esse é o mínimo. O mínimo é firewall e antivírus. Isso aqui foi do concurso deste ano, por isso que eu coloquei. Vocês querem que eu leia? Então vamos lá. Vamos lá então. Ele conta um texto aqui e fala sobre, de acordo com o tipo de chave usada, os métodos criptográficos podem ser subdivididos em 2 grandes categorias descritas a seguir. Primeira, tá? Eu nem vou ler a questão. Viu? Precisou sofrer? Precisou sofrer? Quais são os 2 métodos? Alternativa aí. Ah, se é bom, né?
Se falou de criptografia, só tem dois tipos de criptografia, simétrica e assimétrica. Então, tá vendo como que a Selecom ela vai tentar te vencer pelo cansaço. Mas aí você vai dar aqui, ó. Mas eu vou responder aqui só para a pessoa ficar mais tranquila, tá? Ó, na primeira linha eu consigo responder essa questão. Todo mundo concorda comigo? Utiliza uma mesma chave tanto para codificar quanto para codificar como para decodificar informações, sendo usada principalmente para garantir a confidencialidade dos dados. Quem é? Simétrica. Tem simétrica aqui? Tem simétrica aqui? Tem simétrica aqui? Tem simétrica aqui? Tiramos 10 no concurso. Tá? Mas vou continuar aqui. Utiliza duas chaves distintas. A simétrica tem quantos S's? Então tiramos 10. Tá vendo? Precisou sofrer? Então tira esse peso das costas. Tem muita gente que quando vê uma questão grande já pula, já entra em desespero, começa a dar mal de Parkinson na pessoa. Tá? Beleza? Então o que acontece? Gente, é só conceito. É só conceito. Viu como é que foi fácil responder? Foi difícil? Às vezes, ó, é porque assim, é hábito meu. Às vezes eu vou primeiro na alternativa para depois ir para a questão. Entendeu? Não, mas às vezes eu vou direto. Por exemplo, Excel. Excel todo mundo gosta, fala a verdade. O Excel eu vou fazer vocês aprenderem a responder a questão sem olhar na pergunta. E sem olhar na tabela. Tá bom, não sofre. Tira o não do seu coração. Você tem que falar assim, sim, eu vou gabaritar. Palavra tem poder, gente. Tá? Beleza? Então percebam, ó, não é difícil. Que horas que é o intervalo, gente? Com a pergunta? Tá. 9h20. Bom, gente, vamos começar então nossa terceira aula agora, focada na parte de Office, tá? Primeira coisa que vocês precisam compreender, tá? O Office ele tem 3 aplicativos, Word, Excel e PowerPoint. Esses 3 aplicativos são gratuitos, verdadeiro ou falso? Todo mundo concorda? Eles são software proprietário. Tem que, ó, faz-me rir, tá? Tem que pagar para poder utilizar. Ah, mas eu não paguei. Então você é um cracker. Tudo bem? Mas é vinculado ao Gmail ou Hotmail. Não, mas eu tô falando o instalado, o Word. O Word ele é proprietário, ele é pago, tá? Ele é... Não, você tinha que pagar. Não, presta atenção, gente. Quando você tem uma conta, Hotmail, Outlook, e se você tem Gmail também você tem. No Google Drive também tem como criar. Você tem um aplicativo, que a gente chama no Gmail chama Google Docs. Só que eu te pergunto, e se você não tiver acesso à internet? Só lamento. Então o que acontece? Se você utiliza no seu computador, por exemplo, você tem que pagar. Tá? Ele não tem todos os recursos, porque o celular, na verdade, ele não foi feito para você digitar, foi feito para você visualizar o conteúdo. Para você trabalhar e escrever é bem complicado. Não, sim, mas é mais complicado no smartphone, tá? Principalmente se for Excel. Excel é horrível. Vamos lá, então. O Word ele pode ser chamado de editor de texto ou processador de texto. Então anotem aí, se cair na sua prova. O Word pode ser considerado um processador de texto? Verdadeiro, tá? Outra coisa importante. Anotem esse macete na cabecinha de vocês, tá? Editor de texto. O Word ele cresce de 3 em 3 anos. Então 7, 10, 13 e 16. E hoje a gente tem um Office 365. 365, tá? O que acontece? Eu quero que você foque só nessas versões. Por quê? A partir dessa versão, a extensão é DocX. Então, se tem o PowerPoint, tem um X no meio. Se tem o Word, tem um X no meio. No meio não, no final, na verdade, né? Se tem o Excel, tem um X no meio. Antes de 2007, você retira esse cidadão. Então, fica ponto .doc. Então,
Porque lá no edital ele não especifica se é versão 2007, se é versão 2010, se é versão 2013, se é versão 2016. Então eu estou passando para vocês uma forma de você, o que vir, você está preparado. Tudo bem? Bom, entendemos então que o Word 2010 que eu estou utilizando como padrão, ele tem a extensão .docx. Tá? O seu concorrente é o LibreOffice Writer. A Selecom nunca cobrou sobre o Writer, mas ele é a mesma coisa. E aí, como que eu poderia cobrar? O Writer, ele tem a mesma função do Word. Então, o que eu faço no Word, eu faço no Writer. A diferença é que aqui ele é um software livre. O que é um software livre? O Linux, você precisa pagar para poder utilizar ele? Não. Tudo bem? Bom, outra coisa importante. Sim. Só digitar LibreOffice no Google, você vai entrar dentro do site. Consegue abrir um docx mesmo? Sim. Vice-versa. Eles são compatíveis, tá? A grande diferença que você precisa imaginar é que a do 13 e do 16 foi implementado um recurso web. Isso que é a diferença de versões. O que seria esse recurso web? Hoje você pode inserir a imagem diretamente do Google. Você pode inserir um vídeo diretamente do YouTube. Você pode inserir uma música do YouTube. Antigamente não. Era somente se tivesse incorporado no seu pendrive, no seu computador, etc. Então, a grande sacada é que a partir de 2013 é um recurso web. Se não ficou meio que vago, já criaram um grupo de WhatsApp atualmente? Quando você cria um grupo, você coloca o nome, né? Depois você vai procurar a imagem. Você não consegue procurar a imagem direto do site da internet? É esse que é o recurso que eu estou falando. Você consegue fazer busca e inserção de imagens, vídeos dentro da internet. Tudo bem? Bom, esse cidadão aqui se chama o quê? Para concurso, cursor. O teu cursor tem dois botões. Quais são os dois botões? Da esquerda e da direita. Para que serve o botão da esquerda? Selecionar. O botão da direita, abrir menu. E aí ele pode cobrar, como já caiu, a questão dos cliques. Tá? Se você dá um clique, você vai posicionar o seu cursor. Se você dá 2 cliques, seleciona uma palavra. 3 cliques, seleciona um parágrafo. Não confundam, tá? 3 cliques com a página inteira. 3 cliques vai selecionar um parágrafo. Lógico, se o parágrafo for inteiro na página, vai selecionar a página inteira. Tudo bem? Então, 2 cliques seleciona a palavra e 3 cliques o parágrafo. Tudo bem? Bom, a estrutura do Word ela é dividida em guias e grupos. Você vai imaginar como se fosse departamentos e setores. Guias seriam os conjuntos maiores e os grupos seriam os conjuntos menores. E aí eu vou trazer cada guia e falar palavras-chave para facilitar a tua vida. A primeira guia, arquivo. Anota a palavra aí. Na verdade não seria uma palavra, seria meio que uma frase, né? A guia arquivo, você vai construir, ou você vai criar, né? Você vai criar, vírgula, consultar ou proteger um documento. O que a gente faz com a guia arquivo? Eu vou salvar um documento, ou eu vou abrir um documento, ou eu vou colocar uma senha no documento. Essa senha para quê? Para que a pessoa não faça alteração indevida. Ou eu posso também converter ele para PDF, que é o que a gente mais faz. Tá? Então, é a partir da guia arquivo que eu converto ele para PDF. Eu clico em salvar, salvar como, e vai aparecer essa tela bonita aqui. Ó, tá? Por padrão, ele é documento Word. O que é documento Word? Extensão docx. Se eu coloco documento Word 97/2003, qual que vai ser a extensão? Doc. Tá? Página inicial. Deixa eu passar aqui na frente. Anotem a palavra-chave. Edição e formatação de texto. Edição e formatação de texto.